Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Victor Nunes, mais uma aula aqui para vocês. E hoje o conteúdo que eu vou trazer vai ser o espaço industrial brasileiro, que a gente vai entender primeiro o que é a indústria, quando ela surgiu, como ela funciona, o que é que ela exige, para que ela serve. Depois as classificações, né, os tipos de indústria, o que ela produz. Dentre isso, a divisão da duração dos produtos. E depois a industrialização brasileira, para ver como é que isso ocorreu durante o longo dos séculos 19, o 20 até o 21, a segunda metade do século 19, né, até hoje. E por último, a distribuição espacial, como é que ela está distribuída pelo espaço territorial brasileiro, né? Bora lá, primeiro ponto, como eu falei, a gente vai entender o que é indústria. Bom, a origem da indústria, ela está associada principalmente à indústria do tecido, né? A indústria têxtil, que surgiu na Inglaterra, lá no século XVIII, para produzir roupa, né? O que, se a gente for avaliar, por ser o primeiro tipo de indústria, vai ser uma indústria leve, que eu vou falar daqui a pouco nas classificações. Dando em seguida, a indústria, ela vai pegar toda aquela matéria da natureza e vai transformá-la, seja um material acabado ou inacabado, né? E, claro, ela vai demandar, de primeira mão, fonte de energia, vai demandar ferramentas, a mão humana para trabalhar, e principalmente nessa época, né, que hoje em dia a gente vê cada momento que passa as indústrias menos dependendo da mão humana, né, para o trabalho. Como você pode apreensar aí dentre as pesquisas, né? Se você for mundo afora, dentro, por exemplo, do Google, você vai ver isso, relacionado a menos dependência seja tanto no mundo da robótica, associada aqui à indústria, do nosso tema do nosso vídeo, né? Agora, que a gente concluiu, né? No século XVIII ela surgiu lá na Inglaterra, né? O Reino Unido, a famosa terra da rainha, Elizabeth II. A partir do século XIX, né, ela vai se expandir para os outros países da Europa, para o Japão e para os Estados Unidos, como dois protagonistas fora do continente europeu. A partir de meados do século XIX até o início da Primeira Guerra Mundial, vai ocorrer a chamada Segunda Revolução Industrial, que quando eu for explicar a Primeira Guerra Mundial, vai ser um fator que aparentava ser uma paz, né, que vai ser a criação de carros mais eletrônicos, os aviões, um mundo fantástico, a segunda revolução industrial, e que, dando continuidade, né, para a gente poder desenrolar logo, para a gente chegar na industrialização brasileira, a gente vai ver as classificações e a duração dos produtos. Bom, a forma de classificar esses tipos de indústria, ela é muito variável. Seja lá, existem várias formas de você classificar as indústrias. Mas aqui para esse vídeo eu vou trazer especificamente três. Primeiro delas vai ser a indústria de bens de produção. Bens de produção vai ser a indústria, a famosa indústria pesada, né? Que vai pegar toda aquela matéria-prima bruta da natureza e vai transformar ela. Grandes três exemplos que eu vou trazer vai ser, por exemplo, a indústria petroquímica, que vai refinar o petróleo, a indústria metalúrgica, que vai trabalhar, por exemplo, com alumínio, e a siderúrgica, que é um rumo da metalúrgica que trabalha especificamente com o ferro e o aço. Dando em seguida, a gente vai ter a de bens, indústria de bens intermediários, que já vai pegar aquele material ainda inacabado da indústria pesada, né, de bens de consumo não, mentira, aliás, indústria de bens de produção, e agora no bens intermediários ou bens de capital, vai transformar já não totalmente uma matéria-prima, né, retirada da natureza, vai ter, por exemplo, peças ou até máquinas, equipamentos, ferramentas, que vai ser utilizado inclusive dentro da indústria, né? E por último, os bens de consumo, que eu mencionei aquela hora que eu falei errado. Bens de consumo como? Vai ser os bens que a gente vai observar durante o nosso cotidiano. Dentro de, por exemplo, roupa, principalmente, como falei, a indústria têxtil, né, que trabalha com o tecido, indústria pode ser chamada também de indústria leve. E a gente entra na divisão final, né, que é a duração desses produtos.
a gente vai ter três, especificamente três. Os não duráveis, os duráveis e os semiduráveis. Qual a diferença entre eles três? Não duráveis vai ser aquele produto que a gente vai consumir rápido, que vai durar um dia, uma semana. Por exemplo, a gente vai na feira, compra produto, compra comida, quando chega em casa, ingeriu, acabou. Durante poucas horas, né? Dá para acabar em menos de um dia. Ou seja, não duráveis. Ou que a comida dentro do supermercado vai ter uma validade de alguns meses. Já a gente olhando os bens semiduráveis, vai ter um período um pouco mais longo, mas que não vai ser tão longo como os duráveis. Como exemplo, a gente vai ter aí a roupa, né? A roupa vai ser um grande exemplo, porque ela vai durar décadas. Você vai poder manter uma roupa que você utilizava quando era bebê, até, por exemplo, aí os seus 30 anos, se você zelar ela, né? Vai ser um tempo bem longo. Aí, dando continuidade, a gente vai falar dos duráveis. Os duráveis vai ser aquele que tem um material resistente, por exemplo, o carro, smartphones, dentre todos os aparelhos eletrônicos que vão ser bem cotidianos para a gente, mas que vão utilizar um material resistente para que dure décadas e até um século, quem sabe, né? A gente vai ver carros aí dos anos 60, 70 ainda sendo utilizados no século 21 e hoje em dia, né? Agora, já sabendo de tudo isso, né, desse protagonismo europeu, americano, japonês, principalmente no setor automobilístico dos carros, que eu esqueci até de mencionar, que durante o período, né, de desenvolvimento, tanto pós como antes, Japão e Estados Unidos vão se protagonizar no setor automobilístico, por exemplo, com a Ford estadunidense e a Toyota japonesa. Agora, que a gente já sabe de tudo isso, a gente sabe que a indústria, as classificações, sabemos o que a duração desses produtos, né, que vai ser tudo isso que eu acabei de falar, a gente vai para a industrialização brasileira. A industrialização brasileira, ela vai ter todo um contexto histórico bem complexo, porque diferente dos outros países que eu mencionei anteriormente, Japão, Estados Unidos e a Europa, vão se desenvolver a indústria no século XVIII, XIX e anos seguida. O Brasil, ele vai chegar um pouco atrasado nesse sistema, que é o segundo setor econômico, né? A indústria. O Brasil só vai conhecer isso a partir da primeira metade para a segunda metade do século XIX, como está aqui no quadro, eu mencionei no começo do vídeo. O Brasil, né, partindo do seu contexto histórico, desde a era colonial até hoje em dia, o Brasil vai ser um país que, para quem lembra, quando eu falei do continente americano, vai saber que o Brasil é um país subdesenvolvido, né, a partir daquela regionalização que eu apresentei. Ou seja, subdesenvolvido vai estar atrasado, vai estar principalmente trabalhando com agropecuária e dentro da agropecuária e também nas lavouras de café, né, a gente vai ver o açúcar, a criação de bois no interior do Nordeste. Tudo que eu mencionei também lá na economia do Nordeste está associado com o Brasil, principalmente com a agropecuária e com a migração, que eu vou falar mais tarde, quando a gente estiver lá dentro do século, no final do século XX para o século XXI. Isso é bem importante para a economia do Nordeste e de todo o país. Dando continuidade, o Brasil, o primeiro momento vai ser com o Barão de Mauá. Por quê? Porque apesar de o Brasil ainda tá com o café, ser o grande exportador do café para o mundo, vai ter grandes lucros, né? O Brasil vai se ver, principalmente Barão naquele momento, vai se ver nessa necessidade de implementar esse sistema econômico aqui no nosso país. Aí ele vai abrir a mão de todo o dinheiro que ele tem e vai investir nas indústrias, até que elas fechem no primeiro momento, mas com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a Grande Depressão, a economia do globo ela vai cair, ela vai parar, e quem vai ser mais afetado, fora os outros países, especificamente no Brasil, os cafeicultores. Não vai ter quem compre o café que era produzido no Brasil, ou seja, vai estar assim estagnado naquele momento. Então, o que é que o Brasil vai se achar naquele momento para solucionar esse problema econômico, né? Junto com todos os países do mundo, né? Porque a industrialização não é algo único do Brasil, como mencionei, Estados Unidos, Japão, Europa e para todo o globo, dentre outros países de tantos outros continentes, Oceania, África,
mais da Ásia, mais da América, a Europa toda. A gente vai ver nesse contexto o Brasil, a partir de investimentos privados desses cafeicultores, com o dinheiro que restou, depois da quebra, né, de valores, em 1929, o Brasil vai começar o processo, ele vai conhecer. Mas quem vai realmente provar dessa utilização, né, vai ser Getúlio Vargas, a partir do início ali, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas ele vai entrar no governo, onde ele vai começar a colocar políticas para a industrialização, vai ser o cara que vai botar moral para que a indústria ela se desenvolva de verdade no Brasil. Dentro de uma dessas políticas, a mais importante, sem dúvidas, é a substituição das importações. Como assim substituição das importações? Tudo que era importado de fora vai ser começado a ser produzido aqui. E além de o Brasil já ter produzido, não precisar comprar de fora, o Brasil vai começar a exportar para quem não tinha também. Ou seja, vai ser um lucro bem importante para a infraestrutura, para a economia e principalmente para nosso setor industrial, que é o que está sendo trabalhado nesse vídeo. Bom, a partir do suicídio de Getúlio Vargas em 1945, vai vir outra estrela. Quem vai ser essa estrela, né? Vai ser Juscelino Kubitschek. Além de no governo dele ter sido abrido as transnacionais, né, outra política bem importante dentre as indústrias, para que se desenvolva com um pouco de mais pressa, né? Vai vir um projeto das metas, 50 anos em 5. Juscelino Kubitschek fez essa promessa de fazer 5 anos, aliás, 50 em 5, né? Ou seja, vai reduzir, vai tentar matar esse atraso que o Brasil teve. Claro, obviamente era bem difícil, mas era sim um momento em que o Brasil ele vai ter um grande avanço. Detalhe, Juscelino Kubitschek, ele vai abrir, né, o Brasil, diferente de Getúlio Vargas, para os investimentos das instituições estrangeiras, que vai gerar uma dívida externa absurda para o Brasil, né, mas que vai ser paga com o passar dos anos, ainda não como Juscelino Kubitschek. Outro detalhe mais aprofundado, vai ser no governo dele a criação de Brasília, né? Ou seja, aquele ciclo migratório que eu mencionei da região Nordeste, no vídeo anterior, também está associado a isso, né? A construção de Brasília trouxe tanta gente, não só do Nordeste, como do Norte, do Sul, do Sudeste, do país inteiro, para trabalhar na construção da cidade, né? Que vai ser um grande fenômeno. E, além de tudo, a infraestrutura com ele mesmo, as telecomunicações, vai ser todo um desenvolvimento bem trabalhado para que o Brasil ele possa se conectar não só com Brasília, né? Até porque essa retirada da capital política de Rio de Janeiro para o Centro-Oeste vai ser um momento em que Juscelino Kubitschek vai tentar ligar os pontos, né? Vai tentar fazer com que o Brasil ele se expanda para o interior, faça uma economia mais elevada, mais distribuída, que a gente vai debater no final, né? E a partir da saída dele no poder, vai vir um período que de primeiro momento vai ser bom e de segundo momento vai se virar pelo avesso, que vai ser o quê? A ditadura militar. Entrando em profundos detalhes, mais especificamente na década de 70, né, ali um pouco depois do começo, o Brasil vai dar continuidade às políticas do Juscelino Kubitschek, dessa vez com os ditadores, né? E vai acontecer o chamado milagre econômico, vai ser construído, por exemplo, a ponte do Rio Niterói, vai ser construída as usinas nucleares de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a rodovia transamazônica. Vai ser um momento em que o Brasil está se expandindo, tanto na indústria como em outros setores. Também vai estar associado a fontes de energia, a construção da usina elétrica de Itaipu, lá próximo ao Paraguai, que hoje em dia é a segunda maior, só perde para as Três Gargantas, inclusive na época que foi construída, era sim a maior de todo o globo, vai fornecer energia para o Paraguai, por exemplo, até hoje em dia, né? Vai ser bem importante para a economia do setor que trabalha com a hidrelétrica, né? Agora, dando continuidade, esse primeiro momento vai ser um sucesso, milagre econômico, né? 10% de crescimento no PIB ao ano, algo absurdo para o Brasil e que estava sendo algo maravilhoso.
Mas, de segundo momento, da década de 70 para de 80, o Brasil vai se virar pelo avesso. O milagre econômico, que era 10% de crescimento do PIB ao ano, vai se virar pelo avesso, como eu falei, e nesse momento, empresas vão falir, vão quebrar também, a inflação vai estourar, vai ficar muito alta, como consequência os preços também vão disparar, a população vai começar a enfrentar uma crise, né? No segundo momento da ditadura. Vai vir inclusive o Plano Real, que vai ser a tentativa do Brasil de voltar para o setor econômico, porque o Brasil vai se estagnar nesse momento. E na virada do século, né, chegando um pouco mais perto do 21, ainda no século 20, na década de 90, com o fim da ditadura militar, o Brasil, na tentativa de se recuperar, por exemplo, no Plano Real, os governos que vão dar em seguida vão retornar lá nas indústrias construídas, por exemplo, pelo Getúlio Vargas e as políticas de Juscelino Kubitschek, e vão reimplantar tudo de vez por vez, inclusive a privatização das indústrias públicas de Getúlio Vargas, na década de 40, vão vir agora, né, como um novo processo. Um novo processo que, agora com a privatização, né, porque era um país que estava tentando se democratizar, né, no cenário mundial, que tinha perdido toda a essência da democracia, né, durante a ditadura, que vai aumentar o desemprego, né, na chamada década perdida. Depois da privatização, na década de 70, né, que o Brasil estava ligado ainda, né, a partir dos avanços científicos, vai ser nesse momento que as tecnologias vão aumentar significativamente em diversos rumos da ciência, que vai favorecer dentro da indústria, né? Mas agora, puxando para outro ponto, vai vir a chamada guerra fiscal, que vai ser muito importante para que o Brasil se recupere. Como assim a guerra fiscal? A guerra fiscal, as indústrias, né, que vão vir para o Brasil, vão começar a se entrelaçar. Porque nas regiões onde a industrialização era muito forte, por exemplo em São Paulo, vão começar a migrar, né, para outras regiões, e não só para outras regiões, mas como áreas medianas, né, ainda em São Paulo, dentro do interior, e lá para mais adentro do Sudeste, vão começar a competir para essas implantações, né, que vai exigir as demandas de quem da terra, né, de quem tem a terra, de quem vai implantar a indústria. Vai ter todo um sistema de conversa para que a indústria seja implantada, né? E nessas brigas entre uma e outra, vai vir a chamada guerra fiscal. E vai estimular esse processo imigratório, né? Que eu mencionei já várias vezes, principalmente no vídeo do Nordeste. Que quem era do Sudeste, que era uma região muito ocupada, muito industrializada, vai começar a vir para o interior, né? Para o interior... Não só para o interior, né, do Sudeste, vai vir para outras regiões, como mencionei. E isso vai fortalecer a indústria, não dentro de São Paulo, que vai ficar meio estagnada, meio parada, mas que vai se expandir para o interior, que vai estar ligada com a distribuição espacial. Aí, com tudo isso que a gente viu anteriormente, a gente chega praticamente no nosso último ponto da industrialização brasileira, o ponto final no século XXI, que vai ser um parque industrial, como falei, né, da usina de Itaipu, Angra dos Reis. Vai ser um parque industrial, o maior da América do Sul, mais complexo, tem potencial para ser um dos melhores da América, né? Vai ser um parque industrial bem repleto e bem variado. O Brasil vai ser sim uma potência industrial e econômica. Claro, atrasada comparada, por exemplo, a dos Estados Unidos, mas que vai ser muito forte dentro do globo, né? O Brasil vai passar de ser um mero país pobre na América do Sul, que só exporta o café que ele tinha, dentre outros produtos agrícolas, né? E vai passar a exportar também produtos industriais produzidos nacionais, né? Os produtos nacionais aqui no nosso país. E a gente agora finaliza com a distribuição espacial, né? Como eu falei muito anteriormente, São Paulo vai concentrar a maior parte das indústrias. Claro, vai vir a desconcentração, que vai ser mais elevada para o Nordeste,
para o centro-oeste, com a construção de Brasília, para o norte também. O sul vai ser a segunda maior região com o número de indústrias, mas que com todos aqueles avanços tecnológicos, a infraestrutura, a ligação, né, uma cidade para outra, as rodovias, estradas, a telecomunicação, essa internet, no século XXI, essa distribuição espacial vai estar se desconcentrando, e a partir da década de 70, né, para dar um ponto final, as redes urbanas, as cidades, elas vão se elevar bastante no número populacional. Finalizado o vídeo, o último ponto que eu mencionei no vídeo passado, volto a mencionar. A geografia, ela vai estudar diversos pontos. Então, a gente pode ligar a economia da indústria, o segundo setor econômico do mundo, né? Vai estar ligada a diversos outros fatores geográficos. Um deles é a população, muito importante. Redes urbanas pode ser um conteúdo sim para outro vídeo. E vale a pena mencionar de novo, o Brasil é um país que é muito grande, dá para explorar muito. Vão a fundo, busquem informações a mais. O que eu não falei aqui, outro professor pode ter falado. E é importante que o conhecimento se amplie cada vez mais, para que a gente possa ter uma consciência cada vez maior da história do nosso país. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixem um like, né, pelo meu trabalho, que foi muito difícil organizar o conteúdo desse vídeo. Além de tudo, se inscrevam no canal. É muito importante também que vocês deixem o seu comentário. E nos próximos vídeos a gente vai trabalhar mais essa questão de geografia, tanto como na história também. Vai estar ligado tudo. A indústria é um ponto muito importante para a economia brasileira. Então, um forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.